Bom dia, prezados estudantes e demais amigos que nos acompanham aí pelo canal Temperança Política no YouTube. Vamos dar continuidade hoje ao nosso curso com foco numa comunidade específica. A gente já passou pelo conceito de comunidade e hoje vamos trabalhar com uma comunidade geracional, a população idosa. Então o tema da nossa aula é saúde, lazer e envelhecimento. Vamos continuar aí na interseção entre saúde e lazer com foco agora específico no processo de envelhecimento. E a gente começa indagando quais são as condições, né, as condições orgânicas e as condições nutricionais, as condições sociais, econômicas, para que se possa envelhecer de maneira saudável. Né? Bom, do ponto de vista orgânico, há uma boa notícia, né? A chamada treinabilidade, a capacidade que o corpo tem de se adaptar ao esforço físico, ao exercício físico, ao treinamento, e se adaptar produzindo melhor condicionamento, a treinabilidade ela não deteriora com o envelhecimento. Então a gente preserva essa capacidade adaptativa, plástica do corpo, de se adaptar aos estímulos. Então, mediante um programa de exercício físico, que vai estimular aí a força, a velocidade, a potência muscular, a resistência aeróbica, a agilidade, a coordenação motora e mesmo a flexibilidade, que é das qualidades físicas que mais se deterioram com o envelhecimento, tudo isso vai ser incrementado, vai ser melhorado mediante um programa contínuo, de progressão, de sobrecarga, de estímulo, de intensidade, de volume adequados. Tudo isso vai ser incrementado com o programa de treinamento. Quais são as condições de vida para que a população idosa, para que as pessoas ao longo do processo de envelhecimento e durante a velhice possam aderir a um programa de exercício físico e, mais do que isso, ao lazer ativo, a prática de esporte, a prática de esportes coletivos, sobretudo, também a prática de esportes individuais que não se fazem, não são praticados de maneira individual, são praticados de maneira sempre minimamente coletiva. Quais são as condições para que a população idosa e para que as pessoas ao longo do envelhecimento possam aderir a esses programas? O aspecto mais evidente é a alimentação. No caso da alimentação, a gente tem aí uma distribuição bastante desigual de alimentos nutritivos, que não decorre apenas da desigualdade de renda. O sociólogo francês Luc Boltanski escreveu um livro chamado O Corpo e as Classes Sociais, em que ele faz um inventário estatístico e mostra que conforme se desce na escala das condições socioeconômicas, se cresce, aumenta-se a predominância de carboidratos simples, os chamados carboidratos de cadeia molecular simples, que são digeridos rapidamente, jogam uma grande quantidade de açúcar no organismo, e das gorduras. E conforme se sobe na hierarquia socioeconômica, há uma predominância maior de proteínas e multivitaminas, de uma maneira geral, alimentos, fibras, proteínas, vitaminas. Isso não decorre, diz o Boltanski, apenas da desigualdade de renda, o fato de que os pobres não podem comprar esses alimentos. Isso também se relaciona com condições subjetivas, condições psíquicas, condições de tempo dedicado à educação nutricional. Não apenas o tempo dedicado ao trabalho, porque isso hoje em dia já é um pouco mais democrático, a classe média alta, a classe rica também tende a dedicar grande porção do seu tempo ao trabalho, mas decorre também das condições de qual foco, das condições de escassez ou das condições de abundância econômica e também nutricional. Então, sob condições de escassez ou de opções reduzidas, a escassez não é um termo muito apropriado, de opções reduzidas, as pessoas tendem a se concentrar a atenção no acúmulo de calorias. Isso é a hipótese do Boltanski. E sob condições de variedade, as pessoas procedem a uma seleção com foco mais na nutrição, no aspecto multivariado da nutrição. Então esse seria um elemento importante que explica um pouco as desigualdades de acesso a uma dieta
nutricional, bem balanceada do ponto de vista nutricional. Mas mais do que isso, há outros aspectos mais de caráter mais social, né? A possibilidade de inserção, de uso do lazer ativo, de inserção em grupos, de sociabilidade coletiva, né? E de uso do tempo livre no lazer ativo. Essas possibilidades também são distribuídas de uma maneira desigual, aí conforme as gerações, né? Nós temos um foco muito grande na juventude, né? A juventude é basicamente uma idolatria do mundo contemporâneo, né? E há também aí uma distribuição desigual conforme o gênero, conforme, né, as diferenças de gênero. A Susan Sontag, por exemplo, escreveu um texto seminal intitulado O Duplo Padrão do Envelhecimento, em que ela mostra, por exemplo, como as marcas de envelhecimento corporal elas recebem uma interpretação diferente conforme sejam homens ou mulheres, né, aqueles que estão envelhecendo. Então, por exemplo, o cabelo grisalho é interpretado como marca de charme, né, ou símbolo de sabedoria entre os homens, né, e é proscrito, né, entre as mulheres. Isso, obviamente, a Susan Sontag estava escrevendo nos anos 50, né, mas não é muito diferente, embora essas coisas estejam sofrendo transformações, não é muito diferente ainda, né? Essas transformações não foram tão radicais ao ponto de abolir em todas as classes sociais essa diferença de interpretação sobre as marcas de envelhecimento. E essas diferenças de interpretação também impõem formas diferentes de interpretar modos de vida, né? Então, por exemplo, se vocês fizerem uma pesquisa no Google Imagens, vocês vão se surpreender. Se vocês colocarem, por exemplo, procurarem um casal em que o homem é mais velho e a mulher é mais jovem, vocês vão encontrar dezenas, centenas. Procurem, por outro lado, uma mulher mais velha com um homem mais jovem. Vocês vão se surpreender, né? É muito difícil de garimpar imagens de mulheres mais velhas com homens mais jovens, porque é uma situação proscrita, é uma combinação de relacionamento amoroso que é praticamente proibida do ponto de vista desse duplo padrão do envelhecimento. Assim também o hábito na velhice, né, de sair para pedalar, para dançar desacompanhado, para nadar, para correr, para patinar, para andar de skate, para surfar, né? Todas essas práticas, né, são elogiadas quando é um homem idoso, né? E esse mesmo tratamento elogioso não é dispensado na mesma magnitude quando se trata de uma mulher idosa. Nós temos o Norbert Elias escreveu um livro, um sociólogo alemão, chamado A Solidão dos Moribundos, em que ele diz o seguinte: ao longo do processo civilizador do mundo ocidental, né, as sociedades ocidentais optaram por conferir uma marca de civilização à distinção entre natureza e cultura. Então, as sociedades mais civilizadas são aquelas que conseguem se distinguir do reino animal, né? Como se o mundo dos seres humanos fosse um reino à parte do reino animal, né? Então, todas as marcas de pertencimento ao reino animal são marcas de incivilização, né? Ser civilizado é esconder, ocultar as marcas de pertencimento de condição biológica, né, ao reino natural. Então, uma série de práticas, o Norbert Elias vai inventar uma série de práticas, mas nesse livro, A Solidão dos Moribundos, ele vai se concentrar especificamente sobre os velhos, né, o processo de degeneração, sobretudo quando a doença se instala, né, esse processo ele é ocultado na nossa sociedade, né? Então, os idosos são isolados, né, são enclausurados, né, colocados numa situação de ostracismo, né, não apenas por conta da aposentadoria, da ruptura com os vínculos profissionais, mas também por causa da ruptura, né, com um estado corporal que denota quase uma condição não natural, né, uma condição de potência metafísica, né, e que ao longo do processo de envelhecimento se deteriora e fica muito claro o nosso pertencimento ao reino animal, né? Então esse é um outro elemento. Uma outra conceito interessante é o conceito de juvenilismo, né, que foi elaborado pelo Michel Maffesoli, filósofo francês,
isso gere uma idolatria da juventude, né? Essa idolatria leva as pessoas a exageros, né? No exercício físico, a um estreitamento, né? da sua própria dieta, né? Um estreitamento da sensibilidade gastronômica, né? Tudo passa a